Muito bem, pessoal. Estamos de volta? Vamos lá. Ó, inciso 4. Esse aqui é o mais importante. É esse aqui que o examinador adora fazer com que caia na OAB na segunda fase. É a peça que, quando ele cai o rese, ele vai pedir aqui da sentença de pronúncia. Por quê? Diferente dos outros incisos, dos quais somente trata de um ponto específico, na sentença de pronúncia, a decisão que pronuncia o réu, é uma decisão que você pode alegar várias coisas em favor do seu cliente. Ó, então vamos lá. Quer ver? Que pronunciar o réu. Você sabe que para o tribunal do júri vão somente os crimes dolosos contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Somente esses 4. E os conexos a estes. Por exemplo, uma pessoa mata o segurança para sequestrar o empresário. Então, vai para o tribunal do júri o homicídio, porque é um crime doloso contra a vida, e o crime que é conexo a este, que é o sequestro. Consegue ver que há uma conexão, há uma ligação direta entre esses dois crimes? Então, vão para o tribunal do júri os crimes dolosos, consumados ou tentados contra a vida, mais os crimes conexos. Não vão para o tribunal do júri os crimes contra a vida culposos. Por exemplo, homicídio culposo na direção de veículo automotor. O homicídio culposo não é julgado pelo tribunal do júri. Muito bem. O procedimento do tribunal do júri é um procedimento bifásico ou escalonado. Ele tem 2 fases distintas. A primeira fase vai da denúncia até a sentença de pronúncia. A segunda fase vai da sentença de pronúncia até o julgamento diante da sessão do tribunal do júri. Muito bem, a primeira fase ela é idêntica ao procedimento comum. Então, tem a investigação inquérito policial, o inquérito policial chega para o promotor de justiça oferta a denúncia, o réu é citado, o réu apresenta resposta à acusação, o juiz designa uma audiência de instrução e julgamento. Nesta audiência de instrução e julgamento, são ouvidas, em primeiro lugar, o ofendido, se possível, no caso de tentativa de homicídio, por exemplo, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa. Depois, o réu é interrogado. Ao final, há debates orais ou abre prazo para memoriais finais, primeiro para a acusação, depois para a defesa. Por último, o juiz vai decidir, vai sentenciar. Se fosse no procedimento comum, por exemplo, ordinário comum, por exemplo, crime de furto, roubo, estupro, estelionato, o juiz prolataria uma sentença condenatória ou absolutória. Aqui, ele tem algumas opções. Ou ele desclassifica o crime, de crime doloso contra a vida, homicídio doloso contra a vida, por exemplo, para lesão corporal seguida de morte, que não é um crime doloso contra a vida. Ou homicídio culposo na direção de veículo automotor, não é crime doloso contra a vida. Homicídio culposo, não é homicídio doloso, não é crime doloso contra a vida. Então ele desclassifica, ou ele absolve sumariamente. Então a pessoa realmente matou, o réu matou, porém agiu em legítima defesa, em estado de necessidade. Ou ele impronuncia o réu. Qual que é a diferença da impronúncia para a absolvição sumária? Na impronúncia, o juiz ele está com uma dúvida, mas a dúvida não é aquela dúvida que ele vai absolver o réu. Ele está com uma dúvida, então o que acontece? Ele impronuncia. O que acontece? Se ele absolve sumariamente o réu, a hora que transita em julgado, o promotor de justiça não pode mais ofertar essa denúncia contra o réu pelo mesmo fato, porque ocorreu o fenômeno da coisa julgada. Porém, na impronúncia, se novas provas forem descobertas, o promotor de justiça pode ofertar nova denúncia contra o mesmo réu pelo mesmo fato, pelo mesmo crime, pelo mesmo homicídio, por exemplo. Entendeu? Então, impronúncia.
E por último, o juiz pronuncia o réu. O que é essa sentença de pronúncia? O juiz analisou, vendo todas as provas, toda a instrução, tudo que foi dito, e ele chega à seguinte conclusão: há um crime doloso contra a vida. Então, eu não sou o competente para julgar esse crime. Então, eu vou remeter para quem é competente. Quem é competente? O tribunal do júri. Sentença de pronúncia nada mais é do que aquela decisão na qual o juiz entende que ocorreu um crime doloso contra a vida, e então ele encaminha o processo para julgamento perante o tribunal do júri. Perfeito? É isso que é sentença de pronúncia. É desta sentença de pronúncia que está dizendo aqui que cabe o recurso em sentido estrito. E é este caso que você tem que ficar atento na prova da OAB. Por quê? Porque nesta situação há a possibilidade de alegarmos uma série de benefícios, uma série de teses em favor do nosso cliente. Parece bastante com um recurso de apelação. Por falar nisso, da sentença da absolvição sumária e da sentença de desclassificação, a sentença de impronúncia e absolvição sumária, cabe apelação, tá bom? Artigo 416 do Código de Processo Penal. Vou falar de novo. Da sentença de impronúncia e da sentença de absolvição sumária, cabe apelação. Só que o fundamento não é o 593, não é o 593, é o 416, inciso, é o 416 do Código de Processo Penal, tá certo? Beleza. Inciso 5. Que conceder, negar, arbitrar, cancelar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar prisão em flagrante. Então, contra todos esses tipos de situações aqui, de decisões que o juiz fizer, caberá o recurso em sentido estrito. Veja você que são pequenas situações, são pontuais, tá? E como eu falei para você, se a prisão preventiva, se for indeferida, prisão preventiva, no momento da sentença, então o promotor de justiça pediu a prisão preventiva em memoriais finais. E o juiz, na sentença, indeferiu. Não vai caber recurso em sentido estrito. Caberá apelação. A apelação é preferível em relação ao recurso em sentido estrito. Só no curso do processo, no meio do processo, o promotor pede a prisão preventiva. O juiz indefere. Caberá recurso em sentido estrito. O inciso 6 foi revogado. Inciso 7. Que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Fiança, pessoal, é uma caução. O que é isso? A pessoa praticou um crime. Determinados crimes, a maioria, na verdade, cabe o instituto da fiança. Então, o delegado de polícia, ou o juiz de direito, ao invés de manter a pessoa presa, ele arbitra um valor para a pessoa pagar e, em ela comparecendo e cumprindo todo o dever que ela tem que cumprir no processo, o que acontece ao final do processo? Sendo absolvida ou condenada, a fiança é devolvida para ela. Tá? Então, crime de porte de arma. O delegado de polícia pegou a pessoa com uma arma de forma ilegal e essa pessoa é presa em flagrante. O delegado de polícia arbitra uma fiança de R$1.000. A pessoa paga, sai livre. Muito bem, responde ao processo. Ao final do processo, ela é condenada. E ela cumpre tudinho do processo. Toda vez que ela é intimada, ela comparece, ela não falta nada. Muito bem. O que acontece ao final? Esse dinheiro, mesmo ela sendo condenada, é devolvida para ela. Perfeito? Agora, se a fiança for quebrada, quebrado quer dizer que ela fica em pedaços. Então, um pedaço dessa fiança é retirada. Metade do valor a pessoa perde. Se ela pega e descumpre, por exemplo, não comparece quando é intimada, ou muda de endereço. E perdimento da fiança quer dizer que ele perderá todo o valor, os R$1.000. Então, fiança quebrada, ficou em pedaços, pega-se um pedaço. Que tamanho é esse pedaço? Metade. Exemplo, quando a pessoa não comparece quando intimada, ou ela muda de endereço sem informar. Perda da fiança, ela vai perder toda a fiança, a totalidade do valor. Por exemplo, quando ela tem que iniciar o cumprimento da pena e não o faz.
Perfeito? Da sentença que julgar quebrada, da decisão que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor, cabe recurso em sentido estrito. Tá? Que decretar, inciso 8, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Então, todas aquelas situações que estão descritas no artigo 107 de extinção da punibilidade, e outras, por exemplo, o cumprimento da suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099. Julgou extinta a punibilidade, cabe recurso em sentido estrito. Porém, se esta extinção da punibilidade se der na sentença, então o juiz pega e condena a pessoa, porém ele entende que já passou o lapso prescricional e ele extingue a punibilidade, então não caberá recurso em sentido estrito, caberá apelação. Outra coisa, se a declaração da extinção da punibilidade se der na execução penal, também não cabe recurso em sentido estrito, caberá agravo em execução. Perfeito? 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Aqui é o contrário do inciso anterior. Lá era reconhecida a prescrição ou outra causa de extinção da punibilidade. Aqui não é reconhecida a prescrição ou outra causa extintiva da punibilidade. Então, nessas situações, se foi requerida o reconhecimento da extinção da punibilidade no curso do processo e o juiz indeferiu, cabe recurso em sentido estrito. 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Isso, amiguinhos, em primeira instância. Então, se foi pedido, o delegado de polícia mantém uma pessoa presa, é pedido o habeas corpus. Foi concedido o habeas corpus ou foi negado o habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito. Perfeito? Agora, se é o Tribunal de Justiça que nega a ordem de habeas corpus, aí não cabe recurso em sentido estrito, é um outro recurso que cabe. Perfeito? 11. Que conceder, negar ou revogar suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena é o sursi. Isso se dá em sede de execução penal. Pessoal, presta atenção. Tem vários incisos aqui do artigo 581 que foram revogados pelo artigo 197 da Lei de Execução Penal. Esse aqui é um deles. Por quê? Porque da decisão que revoga a suspensão condicional da pena, que é o sursi, cabe agravo em execução, artigo 197, tá bom? Provavelmente no seu código embaixo está escrito lá, vide artigo 197 da Lei de Execução Penal. Inciso 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. Livramento condicional é aquela situação que se dá quando o cidadão já cumpriu boa parte da pena e ele pode ser levado à liberdade, ele vai ficar livre desde que ele cumpra determinadas condições. Livramento condicional se dá na execução penal. Se ocorre em fase de execução penal, qual recurso que cabe? É recurso em sentido estrito? Não, cabe agravo em execução, artigo 197. 13. Que anular o processo de instrução criminal no todo ou em parte. Instrução criminal é a colheita de provas. Então, se o juiz anula o processo na parte da instrução criminal, cabe recurso em sentido estrito. Observe que se o juiz declara uma prova ilícita, nada mais está fazendo o juiz do que anulando uma parte do processo. Então, da decisão que também declara uma prova ilícita, cabe recurso em sentido estrito. Tá certo? Pessoal, vamos para mais um intervalo. Já já nós voltamos.